Aê, eu quero uma salva de palmas para os patrocinadores. Agora é o seguinte... Isso também não pode esquecer da fumaça. Eu estava olhando as fotos do Evidência do ano passado, parece que eu soltei vários puns no palco. E eu gostei do efeito e eu estou usando sempre. Mas olha, essa coisa do código de ética. Baixem um aplicativo. Uma coisa que eu achei legal, que realmente inutiliza esse meu calhamaço de papel, é que lá tem vários resumos. Tem o código de ética inteiro, que às vezes é um pouco mais difícil de ler, mas lá tem vários resumos, então é muito mais fácil para buscar no aplicativo. Até eu, que não sou fisioterapeuta, baixei. Claro que não vou ficar para sempre com esse aplicativo, mas eu baixei para eu ir olhando durante o evento. Então baixem também, porque isso é muito legal, tá? Agora o nosso próximo... Antes de falar do nosso próximo palestrante, eu quero falar do pessoal da Profísio. Eles têm um stand lá, daqui a pouco vai ter intervalo, né, do almoço. Passem lá, porque me disseram, eu estava lá agora, e me disseram que vai ter uma promoção especial para a galera do evento lá. Não sei o que é, tá? Surpresa. Agora o nosso próximo palestrante... Até me perdi aqui com essa história toda. Achei. Nosso próximo palestrante... Na verdade, não é um próximo, é uma próxima palestrante. Ela vai falar sobre postura e a influência nas desordens dermatosfuncionais. Ela é graduada em fisioterapia pela UniERJ, pela UNAERP, tá? Eu falei errado, mestre em bioengenharia pela USP, doutora em ciências médicas também pela USP e pós-doutorado. Sabe quando você faz um doutorado? Ela vai lá e faz um pós-doutorado. Isso é sacanagem com a gente, né? Um pós-doutorado pela USP, e ela é docente também da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu quero uma grande salva de palmas para a doutora Adriana Clemente Mendonça. Cadê a doutora? Ah, tá aqui. A doutora, inclusive, estava rindo muito do quanto eu passava mal ali vendo as fotos. E eu não quero que você some, favor, não, eu vou te levar. Vou te usar, viu? Você vai me usar? Vou te usar, então tô aqui. Então você não some, não. Sou todo seu, pode entrar nessa nuvem, que é toda sua. Pessoal. Mais palmas pra ela, enquanto ela está no palco, vai. Mais, gente, a mina é pós-doutora. Pós-doutora. Pessoal, bom dia a todas, todos. Obrigada ao Crefito, doutor Anderson, pelo convite, é um prazer. Para quem adora falar, 20 minutos é praticamente uma tortura, né? Não dá assim para falar absolutamente nada. Então, eu espero deixar um recado para vocês, que já foi bastante salientado pelos meus colegas anteriormente, que é: somos fisioterapeutas. Eu adoro tecnologia, adoro altas tecnologias. Sabe o que eu acho só de alta tecnologia? Que não adianta dar um Boeing na mão de quem não sabe pilotar. E também acho que o fisioterapeuta está esquecendo muito do que a doutora Mariane falou, terapias manuais, técnicas posturais. A gente está esquecendo isso para trabalhar o quê? Só com o aparelho na parte localizada. Então, veja bem o que eu quero dizer para vocês. Eu volto ainda nesse palco à tarde para falar de um equipamento e eu vou dizer para vocês, nem 8, nem 80. Eu tenho excelentes coisas a fazer com as minhas mãos, com técnicas posturais? Sim. Tenho. Eu tenho excelentes coisas para usar a tecnologia? Tenho. Então, vamos casar isso de uma forma coerente, né, após uma excelente avaliação. Então, hoje a minha função era, na verdade, abrir um pouquinho assim, a visão de vocês e mostrar para vocês que se eu não for um fisioterapeuta completo, se eu continuar, né, na parte, eu vou falar só de estética, porque aqui eu ainda vou falar de patologia, de varizes, né, da interferência das fáscias no retorno venoso e linfático. Agora, se eu continuar, né, olhando o meu paciente como só uma região para diminuir gordura, uma região para diminuir celulite, eu estou fazendo fisioterapia? Não, eu não estou fazendo fisioterapia. Se eu não avaliar esse paciente e não perceber que ele tem uma alteração na postura, que eu preciso equilibrar essa postura para que a solicitação muscular e facial entre em equilíbrio e melhore o quê? A compressão que ela faz sobre o tecido adiposo, sobre o sistema de retorno circulatório. Então, o que acontece? Eu estou sendo, desculpe, né, a palavra, mas esteticista. Aí eu brigo
que eu estou perdendo o mercado de trabalho. Claro, eu estou me comportando como esteticista, eu não estou me comportando como fisioterapeuta. Então, eu quero o quê? Competir como? Se eu não tenho diferencial, se eu não faço nada diferente. Então, era essa visão que eu queria deixar hoje para vocês, né? E lembrando o seguinte, quando a gente fala de postura, embora muitos autores falem para a gente que a postura interfere em alterações, por exemplo, da celulite, do fibroedema geloide, eu tenho que contar para vocês que a gente não tem ainda evidência científica disso. Eu sou a maior defensora, acredito realmente que isso aconteça, mas provavelmente as pessoas não estão se interessando em pesquisar sobre isso. Então, há alguns autores que vão, né, colocar, como no livro da Elaine Guirro, Sandoval, que se eu tenho uma alteração no pé, plano ou cavo, se eu tenho uma alteração na lombar, se eu tenho uma alteração na pelve, isso vai impactar diretamente a minha circulação, tá? Bom, e aí nós fizemos, então, uma revisão sistemática. Essa revisão sistemática buscou ver se existia uma comprovação de que a alteração na postura pudesse provocar, então, a piora, né, o agravamento aí do fibroedema geloide. Infelizmente, nós encontramos o quê? Dois artigos apenas que tinham avaliado a relação entre a postura e o fibroedema geloide. E em nenhum dos dois, um deles é da Milani, né, e colaboradores, em nenhum dos dois foi comprovada essa alteração. Nesse trabalho da Milani, eles avaliaram a hiperlordose lombar e se tinha relação, se a curvatura, quanto maior a curvatura, maior seria o grau de acometimento, não foi encontrada a correlação positiva. E um outro que foi publicado agora em 2017, que é nosso, que foi feito lá na UFTM, pelas alunas do curso de graduação e de pós-graduação, que a gente tentou buscar a correlação entre o nivelamento da pelve e o fibroedema geloide. Por que isso? Porque, clinicamente, quem atua aqui na clínica sabe disso, que você vai avaliar uma paciente que tem a mesma idade, os mesmos fatores desencadeantes, tudo. Só que um glúteo tem mais celulite do que o outro. Aí você fala, ou ela é diferente, tem fibrose, mais fibrose de um lado do que do outro. Aí você fala, mas a pessoa tem todos os fatores, né, iguais, tá? E por que ela tem diferença, né, de um lado e do outro? Então, a gente consegue observar pontos mais profundos ou mais celulite de um lado do que do outro. Então, há a hipótese de que a alteração na postura e a solicitação dessas fáscias pudesse estar, então, interferindo tanto na arquitetura superficial do tecido quanto na questão da circulação. Falando especificamente de fibroedema, eu vou ter que me ater aqui a duas situações mais comuns aí clinicamente, porque, infelizmente, eu não tenho tanto tempo assim. Falando em fibroedema, a gente vai ter que lembrar que no fibroedema geloide, os lóbulos, né, eles são o quê? Eles acondicionam os adipócitos, só que eles são margeados por fáscia muscular. Deixa eu ver onde está o contador disso. Ah, tudo bem. Volta para mim aqui. Eu não sei onde está o apontador disso, eu não estou conseguindo localizar. Bom, então, só lembrando que a gente tem os adipócitos e eles são margeados por um tecido que é de baixíssima elasticidade. Esse tecido, né, que vai margear o lóbulo, eu diria para vocês que ele é o mesmo tecido que da fáscia muscular, ele é uma projeção da fáscia no tecido adiposo. E dentro desse lóbulo, tanto entre os lóbulos quanto intralobular, a gente tem a circulação passando. Se eu tenho um tecido rígido, de baixíssima elasticidade, o que ele faz quando o meu adipócito cresce? Ele aumenta a compressão sobre a minha circulação. E ele aumenta o quê? A distorção que ele provoca na superfície do meu tecido. Então, é óbvio que eu preciso pensar nesse tecido quando eu estiver trabalhando com celulite, né? Então, pessoal, a gente tem que lembrar que essa deformidade, né, ela pode sim, é bem provável que esteja sendo causado por esse tecido de baixa elasticidade. Então, nesse trabalho aqui, que foi publicado em 2006, mostra bem esse tecido. Então, dá uma olhadinha quanto de tecido a gente tem, né, de baixíssima elasticidade que envolve, né, essas células de gordura e essa vascularização.
Então, isso é claro que quando um tecido cresce, quando eu tenho um aumento no volume do meu adipócito, o que vai acontecer? Eu vou ter uma maior sobrecarga sobre esse tecido e uma maior compressão sobre a circulação. Então, é claro que eu vou ter um prejuízo e vou ter uma deformidade maior na superfície. Então, só lembrando, né, esse tecido, como eu disse para vocês, diria para vocês que é uma projeção da fáscia. Tá? E lembrando que a gente tem, então, aí, né, uma fáscia mais superficial, camper, a fáscia lata, tá? Que vai estar o quê? Estruturando todo esse tecido. Então, é óbvio que eu preciso ter esse tecido com uma boa elasticidade. E vamos lembrar que esse tecido, ele é o quê? Perfurado pelos vasos. Então, eu tenho o quê? Perfurantes que passam pelas fáscias e vão nutrir o tecido adiposo. E eu tenho perfurantes que voltam, tanto de linfático quanto de venoso, que perfuram e vão drenar essa região. Então, quando eu tenho tecido rígido, uma fáscia muito rígida, com muito tecido, porque quando ele vai gerando encurtamento, a gente vai aumentando a quantidade, né, desse tecido, o que vai acontecer? Eu começo a ter compressão nessa região. Não sobe oxigênio direito para o quê? Metabolismo do adipócito. Eu começo o quê? Guardar mais gordura naquela região, porque sem oxigênio não tem lipólise. Né? Quando eu tenho essa compressão, eu tenho dificuldade de retorno, então eu gero edema, e edema gera celulite. Então, é nisso que eu tenho que pensar, eu não posso esquecer esse tecido. Então, vamos lembrar que, principalmente para o membro inferior, até por conta da posição ortostática, a gente tem fáscias muito rígidas, com uma quantidade muito grande, né, desse colágeno mais rígido, mais denso. A fáscia glútea, né, os pelvitrocanterianos, a própria fáscia lata, né, nessa região toda lateral aí do membro. E aí a gente pode pensar um pouquinho nisso. Não sei se ninguém parou para pensar nisso, mas dá uma olhada, por mais que o abdômen tenha uma adiposidade muito grande, a pessoa engordou demais na região abdominal, a gente vê furos como a gente vê na região glútea? Não. Como na região do culote? Não. Na minha opinião, e infelizmente a gente não tem evidência científica, isso está relacionado à postura, isso está relacionado à face, à retração facial que eu tenho nessa região. Porque como a minha face no abdômen é muito fina, né, ela então não dá uma deformidade de forma significativa. Por isso que eu tenho furo no bumbum e não tenho furo no abdômen. Né? Então, assim, a gente conduziu esse experimento quando a gente foi avaliar, né, se eu tinha uma inclinação, se o nivelamento pélvico interferia na celulite, porque a gente percebe nitidamente que um lado tem uma celulite diferente do outro. Dá uma olhada no glúteo direito, eu tenho uma fibrose maior do que no esquerdo, e é da mesma pessoa. Tá? O artigo está publicado, é na Fisioterapia e Pesquisa, é de 2017, vocês podem procurar, que vocês vão achar ele na íntegra. A gente ainda justificou na discussão, dizendo que é provável que as principais alterações macroscopicamente visualizadas, né, não tenham dado correlação positiva, porque o público avaliado era relativamente jovem. Então, para quem que a gente conseguiu achar maior correlação? Para as meninas que tinham mais fibrose. Quanto mais fibrose, maior era essa correlação entre o desnivelamento pélvico e a assimetria do fibroedema geloide na região glútea. Mas, no geral, das nossas 40 voluntárias, não houve uma diferença significativa. Só lembrando que o vaso passa entre os adipócitos, entre um e outro, membrana com membrana. Se eu aumento a pressão aqui, eu começo a provocar o quê? Lesão endotelial, começa a lesar o endotélio, romper vasinho. Tá? É isso que começa a acontecer. E, obviamente, edema na região e vai piorar, com certeza, a celulite. Então, dá uma olhada nesse trabalho, ele é um pouco antigo, mas eu gosto muito. Né? Que ele vai mostrar toda a lesão endotelial provocada por esse aumento de compressão, seja por aumento do volume do adipócito, né? Seja por isso que eu estou dizendo para vocês, retração, né, dessa região dos lóbulos, e vai lesar o endotélio com microhemorragias, extravasamento de sangue aí nessa região. E eu não sei se vocês, meninas, já prestaram atenção, que às vezes a gente lá toda distraída, porque a mulher é um pouco estabanada, né? Anda, passa num lugar e bate o braço. Ah, tudo bem. Uma batidinha de nada no culote, hematoma na certa. Tá? A gente bate até mais forte em outras regiões, mas no culote é uma batidinha e já dá. Por que isso? Porque eles estão o quê? A circulação está o quê? Uma pressão muito alta na microcirculação.
Então, qualquer coisa realmente vai lesar esse endotélio. E aí vem uma outra constatação que a gente observa clinicamente, não sei se vocês também já observaram, mas é muito mais comum a gente encontrar a telangiectasia, os vasinhos, na face lateral da coxa, muito mais do que na região anterior, muito mais do que medial. Eu tenho muito mais tendência a ter isso. O que eu acho disso? Eu, Adriana, particularmente. Quando a gente não tem evidência, eu tenho que dizer para vocês, né? A literatura ainda não traz, mas eu posso dizer a minha opinião pessoal, que isso tem relação direta com a fáscia lata. Tá? Há uma hipertensão grande nessa região, né? Por conta dos vasos que vão, então, estar perfurando essa região. Por isso eu digo para vocês, eu não posso esquecer as terapias manuais, eu não posso esquecer as técnicas posturais na hora de fazer o tratamento da minha paciente. Senão eu vou trabalhar como esteticista. Então, eu vou dizer para vocês, uma atenção especial às manobras miofasciais, sobretudo da fáscia látea, da fáscia glútea. Não esqueçam, as mãos de vocês, elas têm um poder muito grande. A parte de reeducação postural, não esqueçam disso. Eu preciso trabalhar o quê? Melhora da elasticidade, flexibilidade desse tecido facial, que é tudo conectado. Não podemos esquecer da questão da respiração, porque o diafragma é uma bomba impulso aspirativo importante, né? E aí eu trouxe um artigo que fala um pouquinho sobre a questão do trabalho com manobras miofasciais em mulheres com insuficiência venosa crônica, com varizes, né? E nesse trabalho, eles fizeram 2 grupos, um tratou com fisioterapia, com técnicas aí de retorno venoso linfático, e o outro tratou com as mesmas técnicas, mas associou as manobras miofasciais da região poplítea, tá? E aí eles observam o quê? Que ele foi muito melhor o resultado naquelas que associaram, então, a manobra miofascial. Lembrem só disso da questão da anatomia. Então, a gente tem o vaso profundo, que passa dentro da musculatura, né? E aí, nessa interface, eu tenho a fáscia, né, muscular, que é perfurada pelas veias, pelas perfurantes. Então, o sentido é, no sistema venoso, do superficial para o profundo, né, retornando. Pensem, se eu tenho uma pressão aumentada, porque eu tenho uma fáscia rígida, comprimindo o músculo, não deixa ele ter, né, uma extensibilidade legal. O que está acontecendo? Uma pressão muito grande ali. Eu começo a forçar a válvula da perfurante, começa a dar refluxo. Então, eu não sei se vocês sabem, mas tenho certeza que muitos fisioterapeutas prescrevem o quê? Caminhada para quem tem varizes. É legal? Não, não é legal. Ai, Adriana, como assim? Você está brincando comigo, né? Eu sempre entendi que é legal. Porque quando eu contraio o músculo, eu aperto o vaso, aumento a pressão no sistema profundo e provoco refluxo para o superficial. Tem trabalho mostrando que aumenta o prurido, que aumenta a vasculite. Adriana, nossa, agora você acabou comigo. O que eu tenho que fazer? Caminhar com compressão elástica. Não posso caminhar sem compressão elástica. Sem compressão elástica, piora a variz ao invés de melhorar, tá? E outra coisa, Eric, cadê você? Corre lá. Tira o sapato. Tem chulé? Então tira, vamos lá. Oi. Outra coisa importante, pessoal, também é Eu sabia que isso ia acontecer, por isso eu vim com a minha meia favorita. Olha. Ah, mas você vai ter que tirar sua meia favorita. Só um pouquinho. Tá bom. É agora que eu vou ganhar minha consulta? Vamos ver. Você vai ganhar uma consulta grátis do pé. Pessoal, aí eu venho falar de palmilha. Mas não é bonito não, hein? Você é doida, falar de palmilha, o que tem a ver? Gente, se eu trato uma pessoa que na hora que eu faço a avaliação, eu percebo uma pelve mais elevada que a outra, como que está a solicitação das faces dessa região? Eu tenho que corrigir com técnica postural, com técnica manual e com prescrição de palmilha. Isso se chama podoposturologia, né? Agora, você vai colocar a mão lá embaixo, no pé, vamos ver. Vamos ver se você consegue. Vamos testar a cadeia posterior do Eric. Vamos lá, vai lá, Eric. Vai lá, vamos lá. Alguém ia te pedir isso. Força, Eric, lá embaixo. Não dá, dói, né? Já deu? Olha o que ele faz. Abre o ângulo tibiotársico, hiperestende o joelho, joga o bumbum lá para trás e curva a coluna. Retração de cadeia mestra posterior. Levanta agora, Eric. Vamos ver o pezinho do Eric agora. Fica de frente, pessoal. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha, né? O que normalmente a gente tem quando a gente avalia pé? Ou eu tenho um pé plano, ou eu tenho um pé cavo, né? Que é quando essa curvinha é menor ou ela é maior.
É um pouquinho plano seu, né? E o calcânio, valgo, ovário. Não sei se vocês lembram, todo mundo conhece, as bombas impulso aspirativas. Sabe qual que é a primeira delas mais importante? Uma bomba chamada bomba de Lehars. Ela é formada por todos esses músculos da planta do pé. Essa partezinha de baixo, onde faz o arquinho. Isto. Então, quer dizer, se eu começo por aí, eu tenho uma região plana ou muito encurtada, muito cavo, o que vai acontecer? Eu tenho essa bomba funcionando adequadamente? Não. Olha lá, olha que belezinha, hein? Vira de costas, pessoal. Até que não é dos piores, não, viu, Érico? Para te falar a verdade, tá? Mas é um pouquinho, né? Olha o calcânio dele como sai aqui, tá? Ele pesa, né, jogando mais para a borda medial. Então, pessoal, trabalhar com palmilha, trabalhar com técnica postural, melhora a circulação. Se melhora a circulação, diminui edema. Se diminui o edema, melhora a minha celulite. De forma estrutural, não de forma localizada, igual todo mundo faz. Por isso que às vezes você trata e volta, tá? Porque eu não pensei no paciente como um todo. Obrigada, viu? O pé está meio plano. Agora precisa fazer uma palmilha para corrigir, né? Tá com o calcânio muito valgo. Tá com retração de cadeia posterior. Fica comigo que eu vou te mostrar aqui. Agora dá uma olhadinha nisso aqui. Nós fizemos um ensaio clínico, né, com alunas do curso de fisioterapia e tratamos com 10 sessões de RPG. Sabe o que é isso? Isso, já sabe? Uma técnica que dói pra caramba. Eu sei que dói. Isso, é essa mesmo. Tá? Eu tenho uma amiga que ela disse que não conseguiu fazer mais porque ela chorou na primeira... De dor. E aí eu nunca mais fui atrás. Nunca Fiquei mais. com medo. Eu sei, desculpinha, né? Desculpinha, né? Agora, vocês acham que, como o Eric, quantas pessoas têm retração de cadeia mestra posterior? Quase todos nós. Todas as bombas impulso aspirativas fazem parte da cadeia mestra posterior. Se ela está retraída, é só parar e pensar o que está acontecendo com a parte de retorno. Aí, todo mundo fica reclamando o quê? Que tem um monte de vazio no pé. Ai, estou cheio de vazio no pé. Verdade. Claro, a face muscular da região gastrocnêmia solear totalmente rígida, encurtada, fazendo pressão na região distal, abre um monte de vasinho. Mas, gente, não faz o menor sentido. Se caísse no show do milhão que a parte estrutural do corpo tinha a ver com a parte dermato, eu ia perder, com certeza. Mas você e a maioria dos fisioterapeutas, eu podia, vocês deviam saber. Esquecem disso, tá? Então, pessoal, dá uma olhadinha na parte de cima, as fotos, antes do tratamento, e a parte de baixo é depois do tratamento. Eu acho uma melhora considerável para quem não pôs a mão nesse bumbum. Ninguém encostou aí, não fez nenhuma manobra miofascial. Foram só 10 sessões de RPG. E a gente verificou a influência da RPG na celulite. Então, olha aí. Celulite, gente. Ah não lá, faz o choquei, né? Pois é. Menor tá? sentido. Pois é. Então, aí a gente encontra resultados assim, ó. Até a prega glútea, dá uma olhada. Esse apontador não está funcionando direito, olha a esquerda, de cima. A prega glútea direita está bem mais para baixo. Olha embaixo. O alinhamento da prega glútea. Tá? Então, pessoal, isso chama fisioterapia em... Por favor, comportem-se como fisioterapeutas e não como esteticista. Chupem Obrigada. essa. Mas eu subi sem meus papéis, com o nome dos próximos palestrantes. Só um pouquinho, gente. Deixa eu me recuperar aqui, que eu não estava preparado para fazer essa consulta. Não, vou levar só esse aqui. Tô todo descomposto aqui, quase sem roupa, né? Até o final eu tô de sunga aqui. Por isso que eu já vim preparado de maiô, né? Você acha? Galera, só uma coisa importante. Vocês viram como funcionou a parada das perguntas na primeira parte? Provavelmente já está lá na página do Crefito. Se não tiver, cobrem, mas acho que já está sim. As perguntas para a primeira palestrante e para os próximos. Então, assim, à medida que a palestra vai rolando, surge uma pergunta, já deixa o post aberto aí no celular, aí no Facebook, e aí já vai fazendo a pergunta que fica mais fácil, tá bom? E se por acaso não der para responder todas aqui, porque você realmente não dá, você tem a certeza de que durante a semana tudo vai ser respondido. Isso é bem útil, bem legal, tá bom? Agora, nossa próxima palestrante. Oi? Nossa próxima palestrante vai falar sobre pré e pós-operatórios em cirurgias vasculares. Já falamos em cirurgia plástica, agora em cirurgias vasculares.
Ela é fisioterapeuta, que bom, eu fico bem feliz e bem aliviado com isso, bem feliz. Ela é pós-graduada em dermatofuncional pela Universidade de São Paulo, é membro da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional e tem formação em terapias manuais aplicadas e cirurgias plásticas, formação em liberação tecidual funcional, que ela é bem especialista, é você que gosta muito, e também é fisioterapeuta na Clínica da Pele. Eu quero uma salva de palmas para a doutora Josiane Rocha. Cadê a doutora? Doutora, seja bem-vinda ao Evidência. Vamos subir ao palco, a nossa nuvem de fumaça. Esse palco é todo seu. Agora, mais palmas, gente, para a doutora. Mais palmas, gente. Daqui a pouco é o almoço. Obrigada, gente. Eu queria primeiramente agradecer ao Anderson e ao Crefito pelo convite. Queria agradecer também à Brafidef, especialmente a Marciele Martins, que é uma fisioterapeuta do Sul, que eu tenho o prazer de poder dividir casos e experiências, e foi por indicação dela que eu estou aqui nesse momento falando um pouquinho sobre o meu trabalho para vocês. Bom, eu fico feliz de ter sido antecedida por grandes outros colegas, todo mundo falando sobre fáscia, sobre valorização da fisioterapia, sobre questões muito atuais e que eu acho que a gente tem que repetir, e eu estou aqui para engrossar o coro. Eu falo sobre pré e pós na cirurgia vascular, mas eu venho do pré e pós da cirurgia plástica, e com o passar do tempo, nessa minha caminhada, eu tenho conseguido tratar outras coisas por entender como que funciona, por entender da anatomia, da fisiologia, de estudar, né? Porque entender, a gente sempre está no processo. É uma caminhada. E a gente avaliando e analisando como que funciona, a gente consegue ser mais generalistas, porque a gente precisa ter essa abordagem ampla para conseguir tratar com eficiência. Então, eu queria começar a minha explanação com dois conceitos. O primeiro é usando uma frase de um biólogo, Donald Ingberg, que é um dos precursores em dois conceitos importantes na fisioterapia. Quem ainda não ouviu falar sobre tensegridade e mecanotransdução, vale a pena anotar esse nome, procurar ler, porque eles baseiam todo o nosso trabalho. E ele fala o seguinte, que para entender como que a manipulação física ou o movimento influencia na biologia celular, na bioquímica celular e na fisiologia do tecido, é necessário entendermos como os tecidos e os órgãos estão organizados em suas diferentes escalas, nas suas diferentes camadas. E outro conceito que eu queria trazer para vocês, e nisso é um convite, a cirurgia vascular, vamos falar a fisioterapia dermatofuncional, na angiologia e na linfologia, vamos encarar como uma mata fechada. É uma área cheia de oportunidades. E a gente sabe que naquela área várias pessoas já passaram com muito sucesso. Só que é um lugar que a gente tem que ter muito respeito. Quem quiser, é super convidado, vem fazer parte dessa caminhada com um amigo, com outros fisioterapeutas que estão nessa busca por fazer um trabalho sério, diferenciado e propor melhores resultados para os nossos pacientes. Agora, não vamos depredar a área, não. Vamos manter a área intacta, bonita e respeitosa, para a gente não ver, nesse novo conceito, essas coisas das quais a gente vergonha na estética em especial. Bom, então, como eu falei, eu vim falar sobre cirurgias vasculares. Eu venho da Clínica da Pele hoje, mas já passei por outros centros. Um lugar que as pessoas vão em busca de tratamentos dermatofuncionais mais estéticos. Então, apesar, né, de acontecerem aquelas cirurgias vasculares mais comumente, as 3 últimas são as que eu mais recebo no meu consultório hoje. Mas entendendo, como eu falei, entendendo como que a anatomia e a fisiologia acontecem dentro do nosso corpo, a gente tem
a possibilidade de ampliar o nosso espectro, sempre lembrando do conhecimento anatômico, da fisiológica, e, enfim, vocês vão ouvir falando muito disso, mas a gente consegue ampliar o nosso espectro. Então, hoje, eu tenho muita segurança de fazer, de abordar outros tipos de conduta em outras áreas, a não ser da plástica, por ter esse pensamento em mente sempre. Então, lembrando de como acontece a anatomia, a doutora Adriana falou antes, na nossa parte profunda, a gente tem um músculo envolvendo o vaso, fazendo com que esse retorno venoso aconteça de uma forma mais eficaz. Então, a maioria das insuficiências venosas são superficiais, ela acomete 25% da população, vai variar de acordo com o lugar do mundo que a gente está, e acomete principalmente mulheres, mas também tem uma parte significativa em homens. O que faz as pessoas submeterem a cirurgias são a insatisfação estética, em primeiro lugar, dor, edema de tornozelo, pigmentação da pele, eczema, em casos mais graves, aí não tem jeito, tem que ser cirúrgico mesmo, é a úlcera, tromboflebite e hemorragia. Aqui tem uma classificação, duas classificações, uma mais americana e uma mais europeia, dos tipos de insuficiência venosa. Vendo ali, está pequenininho, mas as telangiectasias é como se fosse o primeiro grau, depois vem as veias varicosas, úlceras e assim sucessivamente. Da outra forma, de uma outra maneira, uma classificação europeia. E o que é importante lembrar? Nós somos muito eficazes na insuficiência vascular, na insuficiência venosa superficial, mesmo sem o tratamento cirúrgico. O fisioterapeuta não acontece por uma questão cultural, mas é um profissional de primeiro contato. Se esse paciente chegasse para mim antes de uma avaliação médica, provavelmente diminuiríamos o número de cirurgias. Mas a gente não consegue, na maioria dos casos, esperamos que com a ajuda de todos vocês a gente consiga reverter esse quadro, mas a gente sabe que a compressão pneumática vai ter um resultado sobre a insuficiência venosa, o taping vai ter um efeito legal, a terapia manual tem outro efeito, aqui o exercício, a gente não pode esquecer que nós somos profissionais do movimento, e a gente tem que estar sempre com ele como uma ferramenta importante. Não podemos tratar, mesmo que num centro onde a pessoa vem para questões estéticas, esquecer dessa ferramenta que para a gente é importante e fundamental. E um outro artigo, só para falar um pouquinho de como a gente pode atuar antes do paciente ser encaminhado para a cirurgia, é do toque na fáscia, melhorando, inclusive, em pontos estratégicos, o fluxo arterial. E aí a gente sai um pouquinho do que a gente está falando, de insuficiência venosa, e vindo para a parte arterial. Sabendo que a gente vai conseguir, com esse toque, promover uma alteração no fluxo pela liberação de óxido nítrico, e a gente vai fazer com que esse fluxo aconteça nas artérias de uma forma mais laminar, sem provocar aquele turbilhão que acontece em doenças como a aterosclerose e outras alterações. Bom, então, como eu disse, infelizmente, o angiologista, o cirurgião vascular, é o profissional de primeiro contato, aí ele opta pelo tratamento convencional ou cirúrgico. Tentando o tratamento convencional, ele vai ver se funciona ou se não, ou se tem indicação, se não, de acordo com a avaliação. E aí, se não funciona, ele vai para a cirurgia. Quando o paciente não vai para a cirurgia, aí sim o médico lembra que a fisioterapia existe. E aí a gente vai poder fazer mobilizações neuromiarticulares, lembrando de tudo isso que a gente ouviu sobre a importância de como a matriz extracelular está, e aí a gente promover o equilíbrio dessa região. Orientação sobre as correções de vida, sobre como ele vai fazer o exercício ou não, qual exercício vai ser o melhor para ele ou não. E as terapias compressivas, a gente utilizar elas de uma outra forma, não só com as meias elásticas, e o movimento sempre, em todas as situações.
Agora, se não, se ele vai mesmo para a cirurgia, o que a gente vai fazer é fazer as orientações que ele precisa, orientar para ele, trazer ele para o processo. O paciente que é responsável pelo seu processo de reabilitação, ele é participante do processo, é um paciente educado, ele sabe o que vai acontecer com ele e ele tem melhores resultados, o caminho é melhor. Nós vamos fazer a medida, como foi as medidas e as avaliações que a gente precisa, e também a gente vai fazer uma avaliação mesmo do estado dele anterior, até para a gente ter como referência depois no processo. Aqui é das oportunidades, fazer com que a gente entre antes nesse processo na ideia do médico e também sendo profissionais de primeiro contato. Então, aí tem duas oportunidades: orientar os nossos pacientes, orientar a população, criar uma nova cultura e também fazer melhores parcerias com os médicos que sabem pouco da nossa atuação e de como nós funcionamos dentro desse processo na insuficiência venosa. Então, durante as cirurgias vasculares, por uma questão estratégica minha, eu não entro muito mais nos pós-operatórios, nem de cirurgias plásticas, nem de vascular, mas já entrei, já achei o máximo, acho super legal ficar lá. Eu sou o contrário do Eric, eu gosto de ver essas coisas acontecendo e tal, mas hoje minha vida não permite. E durante as cirurgias vasculares, o que o fisioterapeuta faz é posicionamento, mobilização e finalização. Lá no hospital, nas cirurgias plásticas, a gente tem a compressão pneumática, como o doutor Rogério falou. Porém, seria o melhor dos mundos, maravilha, que o fisioterapeuta ficasse constantemente ali dentro e pudesse ter todo o controle, mas o que, de fato, nas nossas unidades de saúde, isso não acontece. Então, quando eu tenho a possibilidade, aqui em Belo Horizonte, a maioria das cirurgias vasculares, por uma questão financeira, elas são colocadas em dias e horários estratégicos, eu ainda tento, mas, enfim, essa é uma outra discussão. Então, o que a gente vai fazer são essas coisas. Aqui, o paciente chegou no centro cirúrgico. A primeira coisa que a gente vai fazer, para quem nunca viu uma cirurgia vascular, é fazer a marcação, seguindo o caminho da veia varicosa, claro que com os exames todos na mão. E ali a gente tem um primeiro procedimento, daqueles que eu listei acima, que é a radiofrequência ou o laser. Enfim, são duas cirurgias, são dois procedimentos que são minimamente invasivos porque eles causam dano no vaso, mas não tanto na estrutura ao redor. A gente vai ter uma compensação ao redor, mas não é o dano primário. Isso eu já acompanho mais frequentemente, que é a escleroterapia, ou pela injeção de glicose com o médico, ou com a própria espuma, né, que é para usar uns vasos para fechar, colabar os vasos de médio calibre, e que aí a gente tem a oportunidade de colocar o tape de uma forma de contenção de espaço. Uma das ferramentas do fisioterapeuta é o tape, as bandagens elásticas. Ele pode ser posicionado de 6 maneiras diferentes. Essa aqui que a gente usa no pós-operatório hoje é dentro de uma discussão e de uma análise da literatura, é uma só de contração do espaço. O que a gente quer é diminuir espaço. Então, eu fico preocupada com trabalhar isso na profundidade, então eu coloco fitas mais largas e tal. Quando eu vou trabalhar linfedema, a minha abordagem com o tape é completamente diferente. Daria outra palestra enorme aqui. E a cirurgia convencional, que é a cirurgia que é mais utilizada e feita porque é o que o plano de saúde e que o Sistema Único de Saúde assume, né, financeiramente falando. Então, é o maior número de procedimentos. O que vocês vão ver ali, na primeira figura, não sei se está dando para ver bem, que ali, na hora que eles vão fazer a cirurgia convencional, eles fazem um buraquinho, pegam uma agulha de crochê, literalmente, e vêm fazendo um arrancamento do vaso. E vai fazendo isso por segmento, segmento por segmento, até o vaso arrancar, passa para o segmento de baixo e vai fazendo assim sucessivamente. Isso quando é correção de veias varicosas. E na fotografia seguinte é quando eles fazem a costura da safena,
e faz ela aberta, ou então vai cortando ela por segmento, puxando, tracionando a veia em direção ao orifício. O que eu quero, né, não sei se vocês conseguem ver, mas ao redor do vaso que está sendo arrancado, a pele, o tecido também está sendo tracionado. Então, é um dano que a gente vai causar na estrutura ao redor que circunda aquele vaso. Não é uma coisa, não é uma ação só no vaso. E aqui, essa foto é linda, eu acho, porque o que acontece? Nesse momento de pegar, furar e puxar, fazer a retirada do vaso, o vaso linfático ele não é a estrutura alvo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, é lesionado pela sua própria situação anatômica. E a gente vê que é um vaso linfático, porque é um vaso bem fininho, e ele goteja igual livro, naquela velocidade de 15 a 20 contrações por minuto, e é lindo, assim. Seria lindo se não fosse trágico. E o que a gente faz no pós-cirúrgico, logo depois que termina a cirurgia, é fazer a contenção com a bandagem elástica. Antes da gente colocar o tape, e na maior parte dos casos é feito só o enfaixamento. E isso é que o Sistema Único de Saúde cobre, só o enfaixamento com faixa simples, convencional. O que a gente faz hoje? É o uso do tape, e agora também a gente tem uma meia que é estéreo. A bandagem, o tape, não é estéreo. A gente sabe que a Kinesiotaping começou a produzir um tape estéreo esse ano, mas ainda não foi importado para o Brasil. Então, a gente faz essa contenção logo depois da cirurgia. E aí, sabendo desse processo, de como funciona, da lesão vascular, da lesão linfática, reforçando o que a doutora Mariane colocou, que não adianta muito a gente fazer drenagem antes desse processo. O melhor é a gente conter. Se a gente conter, o organismo, na sua sabedoria, ele se adapta e reequilibra. A matriz se adapta e reequilibra. A gente tem que ir ali participar como coadjuvante nesse processo. Não é a gente interferindo num processo que vai acontecer naturalmente. É a gente deixar ele fazer o processo dele. Se a gente, nesses primeiros dias básicos, a gente fizer isso, a gente está fazendo muito. Pelo menos o que eu acredito é que ele vai acontecer de uma forma muito natural. Só acompanhar. E aí, muito sobre, respaldando o que a gente faz, o uso do taping, das meias elásticas, é diminuindo as veias superficiais, diminuindo o espaço do tecido, para que privilegiar a rede profunda e a gente conseguisse retorno venoso de uma forma mais fácil e mais eficiente. Então, o que a gente faz no pós-operatório? É orientar, novamente, educando o nosso paciente. Ele é um paciente mais colaborativo, ele é um paciente que sabe o que vai acontecer com ele. Posicionar, a gente faz o posicionamento correto, ensina ele como que ele vai fazer em casa, quando ele já saiu do hospital, e como ele vai fazer os retornos às atividades de vida diária dele. As terapias de compressão, meia, atadura ou bandagem, vai de acordo com o tipo de cirurgia. Às vezes é uma safenectomia, às vezes não, às vezes é só varicosa. E, posteriormente, o retorno à compressão pneumática intermitente, embora eu acho que a compressão pneumática intermitente é melhor antes do processo e bem depois do processo. As prevenções das tromboses venosas profundas, claro. A mobilidade tecidual é a gente ir adequando essa matriz extracelular. E uma das coisas que o Eric não falou, mas a Mariane Altomari foi a pessoa que desenvolveu esse tipo de técnica manual baseada em todo o conhecimento de neurociência e de mecanobiologia. E é uma técnica desenvolvida para tecido cicatricial, onde a gente tem uma maleabilidade do tecido permitindo que isso aconteça de uma forma mais plena. E com resultados muito fantásticos mesmo, porque fazendo isso no momento correto, a gente tem resultados muito melhores. E a gente tem que zelar pela função neuromiarticular, então a gente tem que pensar na postura, mas numa postura funcional. Então, se o paciente ele tem uma escoliose, ele vai continuar com a escoliose, se aquilo não causar um dano para ele funcional.
e movimentos e exercícios. E aí fiquem com isso na cabeça, esse Vem Fitness System, que é um artigo que está sendo publicado e acompanhado, são 3 anos de artigo, finalizando em 2019, mas eles vão fazendo relatórios a cada 6 meses, um pessoal de Santa Catarina que fiquem com isso na cabeça. Então, aqui, só falando das bandagens, a gente coloca no centro cirúrgico, ele chega no 7º dia com isso, a gente tira e vê que o tecido está pronto para uma intervenção. Aí sim a gente começa com as técnicas, a LTF, a mobilização facial, ou o Maitland, ou Mulligan, ou qualquer outra técnica que vocês já tenham na sua caixa de ferramenta. Aqui, no 7º dia de pós-operatório, no 21º, a gente vê que o resultado é fantástico, é o que a gente espera mesmo de um processo cicatricial. E essa é uma paciente que eu trouxe, ela não é nem tão boa de ver, nem tanto de conversar, mas é para vocês pensarem um pouco fora da caixa. Essa paciente veio indicada, veio para mim, ela não é de uma médica que trabalha diretamente comigo, ela veio por ser colega de uma outra, e essa paciente estava com 3 meses de pós-cirurgia para correção de veias varicosas, a 2ª cirurgia, e ela já tinha feito 30 sessões de drenagem linfática e não estava vendo melhora, não estava conseguindo resultados positivos nenhum. Ela veio, a gente avaliou, fez uma avaliação bem completa e tal, e no momento que nós estávamos juntas, ela me falou que ela tinha 2 filhas, e que ela tinha feito uma plástica há 1 ano antes. E aí a gente, conversando, eu falei assim, então vamos começar pelo começo. Comecei pela respiração, trabalhando no diafragma, todo esse caminho do sistema linfático, que não cabe agora, porque meu tempo já terminou, já mandou terminar. E liberamos a cicatriz dela, que é um ponto de interferência, a cicatriz de cesárea. E eu não precisei mexer na perna dela. Esses pontinhos todos pretinhos que estão ali eram uma fibrose, e na 2ª vez que ela voltou, eles já eram 30% do que estava naquela foto. E aí ela até me mandou uma mensagem, eu relatei o caso para ela, e ela me mandou uma mensagem falando mesmo da compressão distal e que ela não tinha pensado nisso antes, agradecendo e tal, e depois disso. Então foram 2 sessões onde eu ganhei uma nova parceira. E isso para mim é muito legal, porque é aquilo, a gente pensar longe só daquele problema, não tratar o problema, é tratar o indivíduo. E eu acho que é por isso que vocês estão aqui. Se eu conseguir transmitir esse pensamento, eu fico feliz. Então, aqui um artigo que respalda essa minha abordagem sobre a cicatriz de cesárea, aqui sobre dor, e ele também relata problema vascular. E aqui, uma foto até muito semelhante ao que a Adriana e a Mariane colocaram, do Guimbertot, que é sobre a fáscia envolvendo os vasos, tanto arteriais quanto venosos. E você vê que aquele arrancamento, aquela tração do tecido que a gente viu na foto da cirurgia, são todas essas estruturas maravilhosas que estão sendo lesadas. Então, é aquilo de trazer o macro para o micro. E os vasos linfáticos arteriais não são vasos independentes do tecido. Eles são vasos que estão dentro de um tecido e são envolvidos por ele, estão circundados por ele e fazem parte desse processo. Aqui é um outro artigo, que é falando da pele, das fáscias e de escaras, que também só foi o que eu usei para a conclusão dessa minha explanação, que é para a gente avaliar os pacientes, independente do problema que ele vem, como um sistema e não como um sintoma. E aí a gente, só de ter esse olhar clínico, os nossos resultados são muito superiores ao que a gente imaginava. E é isso. De novo.
Cara, você me corrigiu que eu não falei, que ela é uma das idealizadoras desse estudo. Idealizadoras. Por isso que, quando eu vim me despedir de você no palco, doutora, eu realmente fiquei bastante fã, porque você falou, vários fisioterapeutas me falaram dela, desse estudo, e é muito importante a gente valorizar, vou falar novamente, valorizar o estudo, né, valorizar a pesquisa, porque uma pesquisa, às vezes você passa 5, 10 anos estudando uma técnica, isso vai ser aplicado para milhares de pessoas, vai mudar a vida de milhares de pessoas. Então é tão importante, ou mais, não, é tão importante quanto atender, não é? Sem Estudar dúvida. é muito importante. Sem dúvida, e faz a gente trabalhar de uma forma muito mais pensante do que de uma forma técnica, porque operar aparelho é fácil, você liga, desliga, muda parâmetro e tal, de acordo com o que o fabricante ensina para a gente. Agora, avaliar, pegar o tecido, sentir e tratar, aí faz sentido. Por que a gente escolheu essa profissão? Demais, né? Tem que ser com paixão. Você tem paixão, né? Sentiu, né? Deu para sentir, com né? certeza. Quem aqui é fisioterapeuta por paixão? Levanta a mão. Então pode bater palmas para a doutora, vai. Antes de chamar a nossa próxima palestrante, tem um recado dos nossos queridos patrocinadores. Pessoal, alô, pessoal da Aliança, eles prepararam 3 kits que tem agenda, bloquinho. Eu sou viciado em bloquinho e agenda, então eu talvez vá participar desse concurso aí, tá? São 3 kits, aí você tem que postar fotos aqui com a hashtag do evento, verifiquem a hashtag do evento que eu não lembro de cabeça, verifiquem, Evidência 2017, né, gente? Né? Use a hashtag do evento. E as 3 fotos mais curtidas vão levar o kit no final do evento. Não? Não. Porque é só postar uma selfie legal, gente. Posta uma nude, não? Não fui eu que falei isso, tá? Eu acho que nude não participa, talvez. Não pode ser por like? Pode ser, né? Então é isso. Faça uma foto para ganhar agenda, bloquinho, tem um tanto de coisa lá, tá bom? Agora, próximo... lembrando, gente, só para não ficar deixando as perguntas para a última hora, já tem algumas perguntas chegando lá. Sobre essa palestra, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você queira conversar? Já deixa lá no post do Facebook que a gente vai ler no Papo Reto, tá bom? A nossa próxima palestra é de um assunto que eu particularmente sou fascinado por, enfim, questões de experiências pessoais mesmo, eu já tive muitos contatos, e é uma parada que me emociona muito mesmo. E eu estou bem ansioso para ver essa palestra para falar sobre queimados, sobre a relação dermatofuncional com os queimados. A palestrante, ela é fisioterapeuta, ela atuou na Universidade de Tratamento de Queimados do Hospital São João, de 1991 a 2016. Caramba! Ela é professora do curso de fisioterapia da Universidade de FUMEC e supervisora de estágio em queimados na Universidade de FUMEC também. Ela é membro da diretoria nacional da Sociedade Brasileira de Queimados e também membro do grupo de trabalho sobre úlceras, feridas e queimadas do COFITO. Eu quero uma salva de palmas para a doutora Marilene de Paula Mossoli, por esse trabalho tão bonito. Doutora, por favor, essa fumaça e esse palco são todos seus. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, eu vim falar de um tema que, para mim, é uma paixão. Eu espero convencê-los disso e fazê-los apaixonar um pouquinho. Nós tivemos... Esse assunto está meio borbulhante ainda, está meio na pele da gente, porque nós tivemos um acidente muito recente, com muitas vítimas, um acidente de Janaúba, e principalmente com muitas crianças. Então, eu acho que está na hora da gente falar de queimadura. Eu gostei muito. O convite foi anterior, mas eu achei um momento muito bom da gente falar disso. Como é que é essa história de fisioterapia em queimadura? Quando é que a gente começa? Como é que a fisioterapia começa a trabalhar com queimadura? A gente começa lá no momento do acidente, assim que o paciente chega no hospital para a gente.
Então, a gente recebe esse doente na emergência, a parte de urgência toda, da ventilação desse paciente, se necessária, tá? A parte da terapia intensiva, da UTI, enfermaria, ambulatório, o pós-alta. Vocês viram que é muito longo e muito extenso isso. Dessa queimadura até a resolução total para a fisioterapia da alta nesse paciente, vão 2 anos. Então, nós temos muito o que fazer por esse paciente. Eu fui obrigada a escolher um pedacinho para falar disso. E eu escolhi um tema que fosse mais abrangente para todo mundo. Eu escolhi cicatriz. Então, nós vamos ver um pouquinho. E aí eu queria convidar vocês para se encantarem por um pedacinho da dermatofuncional, que é a restauração. Do mesmo jeito que a cirurgia plástica tem uma parte que é a reconstrução, a dermatofuncional tem uma parte que é a restauração. Nós precisamos trabalhar a restauração de uma derme que foi danificada. Isso é uma queimadura, desculpa, isso é uma queimadura elétrica de uma criança que pegou um cabo e colocou na boca, né? Um cabo eletrificado, claro, uma tomada de casa, um cabo de celular conectado que ele pega e põe na boca, pode fazer uma queimadura dessa, tá? Gente, pointer. Ai, o que eu fiz? Alguém me socorre? Bom, então isso aí faz uma queimadura de 3º grau e esse paciente precisa ser enxertado e eu tenho uma perda importante de substância e com isso eu vou ter uma cicatriz muito ruim. E essa destruição de derme, nós precisamos trabalhar e restaurar e restabelecer função nessa criança. Tá? Vamos para um conceito bem básico aqui. Para quem desconhece, queimadura de 1º grau, o que eu tenho? É uma queimadura de sol, muito básica. Tá? Não vamos nos ater a ela. Uma queimadura de 2º, toda queimadura de 2º tem bolha. E toda queimadura de 2º exuda, ou seja, ela é úmida. Rompida a bolha, eu vou definir, visualizando o tecido por baixo, se essa é uma queimadura de 2º superficial ou se é profundo. A queimadura vermelhinha, o meu pointer não está, ele não está ou eu não estou conseguindo. A queimadura de baixo, a vermelhinha, é uma queimadura de 2º superficial. A de cima, da direita, é uma queimadura de 2º profundo. Está mais escura, mais esbranquiçada, um pouco mais escurecida, mas ela mantém o aspecto úmido. A de baixo, da direita, é uma queimadura também branca, mas ela é seca. Tá? Essa é a característica maior da queimadura de 3º grau. Eu tenho uma queimadura seca e endurecida. Se você toca, é como se você estivesse tocando um couro. Tá? A destruição dessa derme vai ter que ser reconstruída. O organismo vai reconstruir essa derme de alguma maneira, ou através de enxerto, ou ele vai ser reparado. Mariane falou em reparo. Tá muito bem explicado o reparo tecidual. Mas quais são essas consequências? Como é que ela vai trazer 4 tipos de alterações para a gente? Que alterações são essas? Primeiro, a hipertrofia da cicatriz. A segunda alteração é a aderência da cicatriz. De aderência, todos nós entendemos. Onde é que se dá essa aderência? Entre a derme e a hipoderme, certo? E eu tenho a retração da cicatriz. De retração, todos nós
também conhecemos. Mas se eu tenho uma retração do tecido cicatricial, ele vai trazer junto com ele um tecido que é o tecido são. É o que a gente chama de atração. Esse conceito não é meu, esse conceito é de Denis Jaldoin, do Hospital de Lyon, que é um fisioterapeuta fantástico. E é uma matéria que eu acho que é um texto que, para quem mexe com cicatriz, e principalmente com queimadura, que é um texto específico de queimadura, eu acho que vale ler. Tá? E uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente, ao olharem uma cicatriz, pensem sempre num iceberg. Quando vocês olhem a superfície, olharem uma superfície, imaginem sempre que vocês têm uma profundidade para cuidar. Cuidem do profundo, tá? Que a superfície vai ser resolvida. Que recursos nós temos para tratar a queimadura? Para mim, o que sempre me encantou na queimadura foi que a gente trata com a essência da fisioterapia, com recurso manual, com posicionamento, cinesioterapia, órtese e manipulação. Nós não temos grandes parafernalhas, né? Grandes recursos para tratar na queimadura. Nós vamos ver isso. Aqui eu tenho uma cicatriz muito recente, muito inflamada, ativa, né? Um cordão fibroso em prega axilar anterior muito importante, uma protusão de ombro, uma retração importante, uma pele ressecada. Né? Vocês têm que lembrar que nós perdemos, ao destruir a derme, nós perdemos glândula sebácea e, consequentemente, vamos perder a lubrificação dessa pele. E aí temos o ressecamento e a perda de boa parte da elasticidade dessa pele. Então, nós trabalhamos com a cinesioterapia, com a manipulação, os alongamentos, com muito cuidado e muito critério, porque essa pele pode ser rompida e essa manipulação pode causar bolhas e feridas, tá? E imediatamente são confeccionadas órteses progressivas. Aí eu tenho uma órtese gessada, confeccionada em 90 graus. Já que a glândula sebácea é destruída, obrigatoriamente nós temos que usar hidratantes nesse paciente e filtro solar, porque essa pele é muito fotossensível. Tá? E esse hidratante tem que ser um hidratante de ótima qualidade e não pode ter álcool nem perfumes. Eu tenho que reduzir toda a possibilidade de reação alérgica nesse paciente. Tá? Como é que a gente avalia uma cicatriz? Eu tenho 4 critérios muito básicos para avaliar. Primeiro, a cor. Nós vimos uma cicatriz muito vermelha. Aquilo arde, coça, incomoda muito. Ela evolui com o passar das semanas para uma cicatriz arroxeada. E com o passar dos meses, passando as fases de maturação da cicatriz, ela evolui para uma cicatriz clara, até chegar na maturação total. Nós vamos ver uma foto. A densidade da cicatriz, que são os pontos de concentração dérmica, que aquele colágeno, aquele fibroblasto vai depositar o colágeno de uma maneira desalinhada, desordenada, então eu vou ter pontos de concentração dérmica. Tá? A mobilidade dessa cicatriz é a mobilidade dessa derme. Não estou falando de aderência, estou falando de mobilidade intradérmica. Tá? E outra coisa é os pontos, a
tensão dessa cicatriz. Ou seja, a tensão da cicatriz é o que vai me dar amplitude de movimento desse paciente. Se eu tenho uma cicatriz pouco elástica, eu tenho uma cicatriz com grande tensão, eu tenho um paciente muito restritivo. Tá? Eu tenho na primeira foto da esquerda, que eu não sei por que não funciona. Achei! Eu tenho uma cicatriz muito arroxeada, segredinho. Toda cicatriz roxa, ela é extremamente pruriginosa. Por que ela é pruriginosa? Eu tenho um grande número de vasos. Claro que numa cicatriz vermelha, eu tenho um número de vasos. Uma cicatriz roxa, eu tenho muito mais vaso do que eu tenho uma cicatriz vermelha. Então, quanto mais vaso eu tenho ali, mais estamina eu tenho naquele tecido. Então, o paciente tem um prurido pavoroso. Então, a região dele que está mais arroxeada, coça muito mais. Quando você chega para o doente e vê aquela região arroxeada e fala assim, está coçando isso aqui, né? Ele olha para você e fala assim, tá, tipo assim, como é que você sabe disso, né? Tá coçando muito. Então, assim, se você puder comprimir aquela região, é vantagem. Então, quando a gente consegue, já é o momento de você colocar uma malha compressiva, a malha isquemia essa região e o alívio do prurido é fantástico. Quando você tira a malha nos momentos de intervalo, para banho, para cinesioterapia, em minutos a hiperemia retorna e a dor também. Nessa foto eu já tenho uma diferença de quase 2 anos, eu tenho uma cicatriz praticamente madura, né? A região de face é uma região que tomou um pouco de sol, eu tenho uma diferença, uma área um pouco mais escurecida. Mas eu tenho uma cicatriz já madura e já sem malha compressiva. Tá? Os pontos de densidade, tá vendo? Tem pontos de concentração. É uma área para ressecção cirúrgica. Malha compressiva aqui não resolve mais. Eu tenho uma cicatriz clara já. Tá? E a área de tensão, nós estamos vendo o paciente com uma amplitude de movimento razoável. Uma tabelinha boa para a gente diferenciar cicatriz hipertrófica de cicatriz queloidiana, todo mundo já falou, né, várias vezes aqui, os colegas que me antecederam, sobre cicatriz hipertrófica e queloidiana. Uma coisa importante é que a cicatriz hipertrófica ela é uma cicatriz sintomática, ela dói, coça, arde, é o paciente poliqueixoso. E o paciente da cicatriz queloidiana, ele não se incomoda, não é um paciente que vai te reclamar muita coisa. Dor, está coçando, tá? Não. Ele até tem uma cicatriz elevada, mas ele não é o paciente da queixa. Tá? A cicatriz hipertrófica, ela cresce dentro da borda original da lesão. A cicatriz queloidiana, não. Ela ultrapassa a borda, ela entorna. Tá? A cicatriz hipertrófica, ela não tem um predomínio de raça, de cor. A cicatriz queloidiana tem. Existe um predomínio na raça negra. Tá? Mas eu já vi muita gente branquinha, branquelo, de cicatriz queloidiana. Agora, tem um ponto. Quanto mais tempo uma ferida fica aberta, mais tempo a gente demora a enxertar uma ferida, maior a chance dessa ferida ser uma cicatriz hipertrófica. Então, a literatura preconiza que uma ferida deva ser fechada num prazo, deva cicatrizar, epitelizar, em até 15 dias. Feridas que não epitelizam em até 15 dias devem ser enxertadas, teoricamente.
Isso não é realidade no nosso meio. A gente não tem, num serviço público, uma demanda que suporte isso. Que todos os pacientes, principalmente os grandes queimados, que consigam, primeiro, porque não tem pele, segundo, que sejam todos enxertados. Então, a gente tem muita cicatriz hipertrófica. Tá? 5. Ok, eu termino. E o risco funcional que a cicatriz hipertrófica oferece. E a cicatriz queloidiana, não. Então, a cicatriz hipertrófica é uma cicatriz que retrai. A cicatriz queloidiana, não. Então, tudo que vocês normalmente chamam de queloide é cicatriz hipertrófica. Tá? Isso, do lado direito, é um queloide. Eu exagerei, mas é para exagerar mesmo, para não esquecer. Ela tem um aspecto tumoral. Olha esse pedacinho do pescoço aqui. Ó. Isso é um queloide. Tá? A malha compressiva, o que ela faz numa cicatriz hipertrófica? Ela deixa plana, mas ela não deixa plana no nível da pele. Tá? Ela não consegue reduzir essa cicatriz. O efeito dela? Não resolve. A resolução da cicatriz queloidiana é cirúrgica, muitas vezes associado ao uso de infiltração de corticoide e, às vezes, até a radioterapia. Tá? Aqui eu tenho uma cicatriz hipertrófica, essa área foi enxertada e essa área cicatrizou por segunda intenção e essa do dorso da mão também. Então, vocês notam a diferença do processo de cicatrização, diferença de cor. Tá? Uma coisa que a gente deve ficar atento é como tocar essa cicatriz. Quando a gente põe a mão numa cicatriz recente, se você deslizar a superfície, você causa bolha e causa ferida. Então, você desliza unicamente plano superficial sobre plano profundo. Não tracione epiderme de uma cicatriz recente. Você vai causar dano. Tá? A malha compressiva, ela é confeccionada sob medida, a pressão é próxima de 25 milímetros de Hg, neutralizando pressão capilar. Tá? Ela alivia muito dor e prurido. Muitas vezes, em muitas regiões onde a ferida demorou muito a ser fechada, a gente precisa de complementos pressóricos, ou são áreas côncavas, a gente precisa de complementos pressóricos, aí a gente entra com eles, pode ser silicone, mas isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Em um momento da cicatriz. E o tempo de uso de 18 a 24 meses. Essa é uma tabelinha ótima, que é uma enciclopédia médico-cirúrgica. É muito interessante isso. Como é que se estabelece o tempo de uso de órtese, que isso é um conflito muito grande. Como é que está meu tempo? Acabou? A rigor, o seguinte, quem tem uma perda de amplitude com cordão fibroso, com limitação, tem que usar órtese contínua. Então, não tem interrupção do uso de órtese. A órtese é contínua. Eu posso passar esse material para o Anderson e deixar isso para vocês, porque isso aqui é regra básica. Finalize. Oh, obrigada. Mas está acabando. Porque aqui eu não enxergo direito. Sou cega. Então, o enxerto recente, essa órtese tem que ser moldada no momento do enxerto. Tá? Se a cicatriz... se eu tenho uma perda de amplitude, eu passo para a órtese noturna. Se a cicatriz é retrátil, uma órtese permanente. Se eu tenho uma retração importante, essa tala tem que ser progressiva. Eu vou fazendo ganho de amplitude e tala progressiva, tala seriada até eu obter a minha
a minha amplitude desejada. Se eu tenho perda de amplitude, por exemplo, punho, cotovelo e ombro, eu não posso imobilizar separadamente. Eu tenho que fazer uma órtese que abranja os 3 conjuntamente. Se for alternado, se for, por exemplo, simétrico, eu tenho que fazer uma tala para um braço e um dia num, um dia no outro. Tá? Enxergo, gente. Sou cega. Se eu tenho uma cicatriz madura, clareou, e essa é uma cicatriz retrátil, a resolução dela é exclusivamente cirúrgica. Operou? Eu vou ter um novo tecido cicatricial, portanto, órtese de novo. Tá? O que a gente tira disso? Quando eu tenho uma lesão da derme, ela vai retrair sempre, enquanto ela não encontrar uma força oposta. O que é a nossa força oposta? A órtese. Certo? E eu queria convidar vocês para abraçarem essa causa, a causa da prevenção da queimadura. Porque, por melhor que seja o nosso tratamento, por mais que a gente avance, o melhor tratamento que a gente tem para a queimadura ainda é prevenir. Tá? E mais um convite. A gente espera vocês no próximo Congresso Brasileiro de Queimaduras, de 9 a 12 de maio, em Foz do Iguaçu. Vamos passear com a gente e vamos para o Congresso. Tá? Obrigada. Doutora, realmente é importante a coisa de lutar pela prevenção. Né? A gente às vezes não fala isso, né? Aqui a gente está pensando sempre em tratar. E é importante conversar, passar para a sociedade, usar a posição de fisioterapeuta como formador de opinião, de passar essa informação para a sociedade. Estou nessa briga há 25 anos. Parabéns. Parabéns, de verdade. E pode continuar no palco, porque agora teremos uma sessão de perguntas rápidas. Mas antes, pode beber uma água, fica tranquila. Obrigada. Antes a gente teve um problema, na verdade. Na verdade, tem algum fiscal aqui? Sério, tem algum fiscal aqui? Você é fiscal? Pode chegar aqui para mim, por favor? Um pouquinho, rapidão. Porque a gente teve um problema. Como eu comentei, eu realmente estudei o Código de Ética. E teve uma palestrante que ofereceu uma consulta gratuita para mim aqui no palco. Tem como autuar a doutora? Doutora? Como é que é? Ah, vai me cobrar. Olha, é o seguinte, aqui ó, artigo 39. É proibido ao fisioterapeuta prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo. Com certeza, no máximo que eu vou pagar vai ser o preço ínfimo, porque ela não me deu nem a palmilha. Existem alguns poréns, você pode sim prestar um atendimento gratuito, se for um dependente seu, se for um filho, um pai que depende de você financeiramente. Ah, então é isso. Então pronto. Quase, né? Fora isso, não pode. Não pode. Avaliação gratuita, primeira sessão grátis, nada disso é permitido. Então eu gostaria de pedir a presença da doutora Adriana Mendonça para ser autuada agora aqui. E também, obrigado, desculpa, viu? Só para a gente lembrar, né? Não pode. Eu não entendia por que não podia fazer consulta, podia vender tratamento sem consulta, mas hoje em dia faz tanto sentido, né? Eu jamais compraria um negócio se a pessoa não me avaliar, significa que ela não consegue nem me atender, né? Se a pessoa não me avaliou. E também, e também a doutora Josiane Rocha, gente, desculpa, vem, doutora. As duas. Agora a sessão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre essas 3 últimas palestras, já sabe como fazer, é só ir lá na página do Crefito no Facebook. E vamos lá. A primeira pergunta, um momento de confraternização.
Você ficou com medo de perder o seu registro aqui no palco, ao vivo? Não, eu fiquei com medo de te dizer o valor da consulta. E eu também fiquei com medo de ouvir esse valor agora. Obrigado, tá demorando. Vamos lá, ó. Segunda palestra. Essa pergunta é bem capciosa, mas é muito importante. Matheus Siqueira. Como tornar a fisioterapia dermatofuncional e seus resultados surpreendentes mais conhecidos e, ainda assim, cada vez menos confundido com a estética, sem poder postar o antes e o depois? Não sei. Com trabalho científico, a meu ver. Trabalho científico. Era isso? Só ia falar isso? Não, eu acho que ela tem toda razão, é um trabalho científico, mas não só no ínterim de querer a publicação, é de fazer a exposição desse trabalho. A gente precisa trabalhar mais de forma né, interdisciplinar, como o Dr. Rogério colocou. Eu vou contar uma experiência breve, nem era dermatofuncional, era fisioterapia comum. Eu trabalhava, antes de passar no concurso, eu trabalhava na Polícia Militar. E eu fazia avaliação, um dia só de sessão de avaliação, e os meus tratamentos sempre retornavam para o médico com laudos, do antes, do depois, às vezes com fotos. O que começou a acontecer é que começou a fazer uma fila de pessoas que os médicos diziam: procure a fisioterapia lá da polícia, não é para procurar o conveniado. Eu não conhecia nenhum médico, mas eles diziam: lá existe uma fisioterapeuta muito boa, procure a fisioterapia da polícia, eu não quero que você faça no conveniado. E a minha pergunta eu era excelente? Gente, eu só simplesmente fazia fisioterapia de verdade. Né? Chegou, avalia, traça um planejamento. Então, assim, enquanto você não fizer o seu trabalho com ética, seriedade, responsabilidade, se mostrando para os profissionais do quais a gente trabalha junto, que você tem um diferencial, você não vai aparecer. A gente depende deles. Né? Não é ninguém brigando pelo que o outro está fazendo, é fazer todo mundo junto. Né? E aí vai lá nos congressos médicos, mostra a atuação da fisioterapia, quem é que está sabendo o que eu faço no pós-operatório de cirurgia vascular? Só que aqui chega um outro problema que a Temis levantou. Todo mundo só quer fazer estética. Você acha que quem quer ir lá tratar ferida? Eu sei porque eu fiz meu pós-doutorado na USP. Eles têm lá uma equipe de tratamento de ferida, interdisciplinar. Cadê o fisioterapeuta? Sabe o que o médico responsável me falou? Não achei nenhum. Nenhum para fazer parte da minha equipe. Ninguém quer tratar ferida aqui dentro da USP. Tá? Então é isso. Eu tenho também uma colocação, só complementando, concordo com tudo que as colegas colocaram, mas eu acho que também é o trabalho diário. Aqui, educação dos nossos pacientes e fazer com que eles sejam parte do processo. Um paciente que vem aí, que tem um resultado satisfatório, né, dentro da possibilidade, não existe milagre, a gente não trata ninguém, quem trata é o próprio corpo do paciente. A gente vai conduzir o processo e ensinar como ele funciona. Se a gente trata um paciente bem, ele vai indicar ali mais 3, 4, e aquilo vai virando uma rede, com o passar do tempo, com a construção da nossa carreira mesmo. Agora, um paciente que acontece alguma coisa que, porventura, seja um erro, uma imprudência, uma negligência, ele também esvazia seu consultório, sua clínica. Então, é sempre estar respaldado pela ciência, estar sempre em contato com a equipe transdisciplinar e a coisa ir acontecendo naturalmente, é fazer o trabalho da forma correta. E lembrando, isso é só o que eu vi pelo Código de Ética mesmo, a foto do antes e depois é propaganda enganosa. Além disso tudo, usar a foto do antes e depois é propaganda enganosa. E eu não entendia. Eu, como um idiota nesse meio, eu não entendia. E aí me explicaram e faz todo sentido. A foto antes e depois é para trabalho científico. Não, para trabalho científico, sim. Agora, para vender, estou te vendendo um tratamento, você vai ficar assim, isso é propaganda enganosa. Eu acho que o importante é que a participação em eventos, a participação em congresso, ela não seja só da nossa categoria, que ela seja sempre em multiprofissional.
Porque, sinceramente, a cirurgia plástica precisa saber o que a gente está fazendo, a clínica médica precisa saber o que a gente está fazendo, né? A fono, a terapia ocupacional. Senão, gente, não tem jeito. Então, assim, se eu não souber o que o outro está fazendo, e se o outro não souber o que eu estou fazendo, a gente vai ficar no nosso mundinho. Porque trabalha junto, Não dá. né? É um processo, complementar, a gente não é? trabalha junto. Quando a gente está dentro de um hospital, isso é muito fácil. Que o outro veja o meu trabalho e que eu vejo do outro. Mas quando a gente está em clínica, em consultório particular, isso é difícil. Então, se a gente não participar de atividades multiprofissionais, de congressos, simpósios multiprofissionais, a gente não se Fica vê fechado, e não né? é visto. Isso é importante. Doutora Marilene, qual o tratamento adequado para queimaduras de laser para depilação que ocasionou manchas hipocrômicas? Então, você quer saber... Hipocrômicas, isso. Você quer saber qual é o tratamento para mancha hipocrômica? Eu não, é a Regina Xavier, físio. Regina, você quer saber qual é o tratamento para mancha hipocrômica? Bom, em primeiro lugar, queimadura, se é uma queimadura, é sol, nem pensar. Né? Por pelo menos 1 ano e meio. Em queimadura, em lesão de pele, 1 ano e meio, filtro 50, foi o que eu falei ali. Né? Se é uma hipocromia, você tem que aguardar que essa pele se pigmente. A gente precisa pelo menos 6 a 8 meses para aguardar nova pigmentação, para ver se vai pigmentar. Se não pigmentar, você vai mandar para um dermatologista. Tá? A praia não é nossa. É bom lembrar disso também, né? Que não é todas, não se pode fazer tudo, né? Da mesma forma, o clareamento. Né? Usar clareamento em manchas, a gente tem que aguardar, porque muitas cicatrizes vão clarear espontaneamente, né? No processo dela. Não usar clareamento. Se não clarear, aí é outra coisa. Eu tenho uma pergunta da Tailane Diniz Fagundes de Oliveira, que poderia ser minha, porque eu fiquei me perguntando isso a vida inteira, que eu tive queloide. E eu tenho, na verdade. E a pergunta é, no caso de queloide que é cirúrgico, mas se fizer a cirurgia para remoção, não vai ter outra queloide? Tem certeza que a queloide que você tem não é cicatriz hipertrófica? Agora eu não sei. Eu acho que você tem hipertrófica. Por causa da minha cor? Não, é porque queloide é muito difícil. Você tem que ter uma lesão muito profunda para você desencadear um queloide. Não é tão fácil. Na época o médico disse, mas pode ser outra coisa. Mas então, é uma dúvida, porque assim, se eu faço uma cirurgia, eu tenho a queloide com a cirurgia, vou fazer uma cirurgia para tirar a queloide, vai ter uma outra queloide. Não, normalmente a primeira tentativa da cirurgia, que a cirurgia plástica faz é infiltrar, se for um queloide pequeno, infiltra-se corticoide. Não respondendo ao corticoide, às vezes, se é numa área maior, aquela criança, por exemplo, aquela área foi toda ressecada, aquela área das costas, e foi substituído aquilo ali, foi implantado uma coisa chamada matriz dérmica. Que vocês não têm noção do que é, tem? Matriz dérmica é um substitutivo temporário que ele vai ficar cerca de 21 dias, mais ou menos, e ele é feito de colágeno de tendão bovino mais glicosaminoglicano. E por cima dele tem ele é mais ou menos como bucha vegetal. Bucha vegetal. Então, a matriz dele é mais ou menos como uma bucha vegetal, como se fosse uma redezinha de uma bucha vegetal, e por cima ele tem uma camada de silicone. Tá? Então, aquilo ali é ressecado, é colocado aquela matriz no lugar da ferida, fica-se ali em torno de 15, 20 dias, e aí o enxerto do paciente é colocado,
aquele silicone é retirado, o enxerto do paciente é colocado, tá? E, ao invés de ter uma derme desorganizada, de colágeno enovelado, eu tenho uma derme organizada, porque aquela buchazinha vegetal, que é uma matriz de colágeno de tendão bovino, o fibroblasto passa por ali, vai depositando colágeno, e ele tem uma orientação. Esse colágeno não é depositado de maneira desorganizada. Então, eu não tenho mais a minha chance de hipertrofia e de queloide é mínima. Eu tenho na borda, mas ali aonde teve a matriz, eu não tenho mais. Tá? Isso é o boom mundial, é a última tecnologia para tratamento onde eu não tenho pele suficiente. Tá? Então, se resseca e se usa isso. É isso que você pode fazer. Tá? É o melhor tratamento. E na borda, aonde teve cicatriz, aí se infiltra corticoide. Pessoal, vou dar só me meter aqui no espaço, que eu trabalho com o pessoal da cirurgia plástica lá também no meu serviço. E uma das coisas mais importantes para a gente saber é que essa possibilidade é grande da volta. Os médicos brincam assim, que o queloide ele é vingativo, né, porque você tira ele, ele volta com mais força ainda, às vezes. Então, eles dizem assim, é uma coisa muito importante que o paciente tem que assumir esse risco junto com o médico. Ele assina um termo, sabendo dos riscos que ele está correndo na hora de fazer a extirpação, né, do queloide. E uma outra coisa que o pessoal também pode fazer, que é a multiterapia, né? Então, como a doutora falou, primeiro vai tentar o corticóide intralesional, com a compressão, o elastômero, o silicone, e também pode-se tentar a radioterapia, né? No local. Então, extirpa a lesão, e aí aquela área é irradiada, porque a radioterapia, o que ela vai matar? Células em proliferação. Então, como há, né, uma proliferação grande aí de fibroblastos nessa fase, então ela tenta diminuir a quantidade para que ela restrinja a quantidade de cicatriz que vai ser formada. É uma outra opção que pode ser tentada das matrizes que a doutora colocou. Agora faz sentido. É, porque realmente tinha que ter alguma coisa para barrar, pelo amor de Deus. Sempre é, né? Incrível como é sempre carérrimo. Agora uma pergunta da Carla Cabral. Se usa bandagem estética antes e pós... Elástico. Foi você que fez a pergunta? Eu vou levar até aí. Eu não estou conseguindo ler. Eu tinha feito essa pergunta naquele primeiro papo reto. Aí vocês colocaram outro item do papo segundo, né? Aí eu repeti agora a mesma pergunta. É o seguinte, a bandagem elástica que você falou que usa nos pacientes, né, com varizes e tudo, se você usa no pré e no pós, ou só no pós, e no pós você usa também com meia compressiva? Sim. No pré, vamos falar no pré, quando a pessoa não operou. Isso. Então, se ela vem para um tratamento de insuficiência venosa, a gente tem o tape como uma das ferramentas nossas, até para ele poder voltar para uma próxima sessão. Então, sim, a gente usa ele, mas de uma forma diferente daquelas do slide, porque ali estava como uma contenção. Ali, quando a gente vai trabalhar melhora do retorno venoso, a gente também precisa fazer a contenção, mas também tem estratégias para que a gente direcione essa rede. Então, tem umas... Isso, pós-cirúrgico que eu faço para contenção. Quando eu quero fazer um estímulo e fazer uma reeducação da rede vascular, aí a gente tem aquelas métodos FAN e tal, e que a gente vai colocar isso, que é o mesmo pensamento do tratamento do linfedema. Agora, posterior... Dá super, ótimo resultado. Ela está perguntando se dá bom resultado. Sim, são excelentes os resultados. E o resultado do tape é uma coisa tão fantástica que o estímulo que a gente dá naquela área, ele acontece muito rapidamente, não é uma contenção de dias. Tem estudos histológicos que mostram que o efeito do tape acontece de 6 a 12 horas depois do tratamento.
Então, sim, dá um resultado muito legal. E, posteriormente, depois da cirurgia, depois que passou aquela fase, que está ali a fase de proliferação, e a gente já entra numa fase de remodelação, aí a gente volta, muda o raciocínio. Por isso que a avaliação ela não pode acontecer no começo do processo e vai acontecer depois do processo. A avaliação tem que ser diária. O raciocínio ele é dinâmico, o corpo é dinâmico. Então, é uma avaliação todos os dias. Hoje eu vou colocar tape, amanhã eu não vou. E a coisa vai acontecendo de uma forma... A gente vai colocando com tape até a necessidade. Agora que você me perguntou se usa com a meia elástica também, sim. A meia elástica, ela fica o tempo todo. O que vai depender é de qual foi a cirurgia, o nível da cirurgia e como que a pessoa está recuperando ali. Se vai ser uma meia 7/8, 3/4, qual que vai ser a compressão, sempre com uma malha compressiva entre 20 e 30, mas depois de 20 tem estudos que mostram que depois de 20 milímetros de HG já não tem tanto resultado. Mantendo aquela pressão, a gente tem o resultado. Acontecendo, fazendo eu estava me perguntando se eu dreno também e faço essa drenagem. No processo pós-cirurgia, hoje eu vejo que, preparando a matriz extracelular, fazendo trabalhando com a maleabilidade do tecido, melhorando a resistência, eu não perco meu tempo fazendo drenagem. Eu perco meu tempo melhorando a função neuroarticular e tal. Então, eu faço isso. Preparo o tecido, faço o tratamento local e depois vou pensando no movimento, no ser funcional que está ali comigo. Uma última pergunta, talvez última, talvez penúltima, do Maxwell Moraes. Ótimas perguntas, Maxwell. Vocês já ouviram falar, e o que vocês sabem sobre reconstituição de tecido queimado com pele de peixe? Sei tudo. Sei tudo. Esse é um trabalho, na verdade, não é uma reconstituição. A pele de tilápia é um curativo temporário. A gente tem vários tipos de curativo temporário. Porque a pele queimada, ela é aquela pele que precisa ser retirada, porque ela é um foco de infecção, né? Aquilo é um tecido morto, e ela precisa ser retirada, mais novo, mas aqui, aí eu fico com uma área aberta para a infecção. E, ao mesmo tempo, com perda de líquido, com perda de íons e tal. Então, assim, eu preciso tirar, mas eu preciso ter o que pôr. E num grande queimado, isso é difícil. Então, a gente tem várias possibilidades. O Integra é a melhor delas. A melhor delas é a pele do paciente. A gente fecha definitivamente. Em substitutivo, a gente põe o Integra e depois põe a pele do doente. Mas nós já usamos pele de porco, Goiânia usa a pele de rã, né? O serviço de Goiânia é bem famoso, né? Vocês devem conhecer. Não? De porco, já usamos muito. Membrana mínima. É um porco, especialmente porco branco, especialmente criado para isso, claro. Específico, não é? Não é Eu qualquer. super imaginei indo no açougue buscar Não. Especificamente criado para isso, claro. Menino, vai no açougue, tem que fazer um curativo. Membrana miniótica. E Porto Alegre tem, que é o que a gente mais tinha, né? Porto Alegre é o único banco de pele que a gente tem hoje, que é a pele de cadáver. Né, que essa é especialmente preparada. Mas a galera faz curativo com pele de cadáver? Sim. O que eu preciso? Eu preciso fechar a ferida, impedir essas perdas. Né? Fechar a ferida, impedir infecção, impedir a perda, voltar à homeostase. Tá? A pele de tilápia está sendo desenvolvida em Fortaleza, doutor Edmar Maciel, doutor Marcelo Borges. Esse trabalho foi apresentado no último Congresso Brasileiro de Queimados e vai ser mostrado de novo a segunda etapa do trabalho no nosso próximo congresso, que 9 a 12 de maio próximo, em Foz do Iguaçu. Se eu fosse vocês, eu iria a Foz do Iguaçu. Tá? E lá é muito legal, afinal de contas. Além de Foz do Iguaçu ser lindo. Dá para fazer compras. Mas, essa é a segunda fase do projeto de pesquisa. Tá? Eles estão cultivando, porque pele de tilápia é muito fácil,
mas é um curativo temporário. Em 15 dias, mais ou menos, em uma semana, o organismo rejeita, porque é um corpo estranho, mas eu tenho um tecido já melhor, mais vascularizado, ou já epitelizado, se é uma lesão mais superficial, ou já preparado para receber o enxerto definitivo da pele do doente. Respondi? Muito legal. De verdade, eu não imaginava. Mas nada é um curativo disso. temporário. É temporário. É porque eu vou rejeitar aquele. Sim, né? qualquer. A não ser que eu seja uma tilápia. Aí tem chance. É o que a gente chama de curativo biológico. Se eu for uma tilápia, eu tenho chance de aceitar. Aí sim, Não, tá. só se for da sua mãe ou da sua irmã gêmea. Não é de qualquer tilápia. Não basta ser uma tilápia. O curativo, por exemplo, se você tiver um irmão gêmeo e tiver uma queimadura, se eu tirar a pele de você... Aí ele pode me doar a pele. Tem chance de integrar. Tem chance ainda. De irmão gêmeo, pode integrar. Caraca. Eu já presenciei um curativo de mãe integrar, eu presenciei um. Não, o resultado, né? Porque Imagina. mãe é um ser Tem uma milagroso. história emocional muito grande aí envolvida, né? A mãe doando claro. pele pro filho e deu certo. Você deve ter chorado demais, né? Eu choraria se eu soubesse disso, pessoalmente. A mãe quase morreu. Acabamos? Como é que tem mais uma pergunta? Finalizar? Não temos mais uma pergunta? Finito. Então, gente, uma salva de palmas para essas 3 monstras da fisioterapia. Vamos almoçar? Demais, gente. E agora? Agora é o horário, eu acho que da palestra mais esperada do dia, né? Do almoço.